quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a pedir, e eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti, ó Pai, abre o meu coração, abre o meu coração, abre o meu coração. Graça e paz, irmãos e irmãs, nesta noite, domingo, à noite, como sempre tem acontecido, estamos aqui para cultuar, para celebrar o nome do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor por isso, e mesmo que distantes, nós damos as boas-vindas a cada irmão e irmã que está aí onde está, na sua casa, no seu lugar, e nós aqui, celebrando ao Senhor, com alegria, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor do nosso coração. O tema do nosso culto nesta noite é bem interessante, pertinente e atual. Nós vamos falar sobre a intolerância e principalmente dizer que Deus, Ele não habita, Ele não está na intolerância. Então sejam bem-vindos a que cultuemos ao Senhor nesta noite. E eu quero começar com os irmãos lendo. Quero que você abra a sua Bíblia onde você está. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 124. Salmo de número 124. Que diz para nós o tema dele, Salmo de Davi: Deus é nosso protetor e o nosso libertador. O Salmo 124 então diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Graças a Deus pela leitura bíblica do Salmo de número 124. Em dias de tanta intolerância no Brasil e no mundo, de tanta impaciência, de tantas pessoas agressivas e sempre tentando achar oportunidades de prejudicar, de entristecer vidas de outras pessoas. Esse salmo vem falar ao nosso coração, e a forte mensagem dele para nós no começo desse culto é que, graças a Deus, o Senhor está ao nosso lado, e graças a Deus, bendito o Senhor, que não nos entrega por presa aos dentes daqueles que querem o nosso mal. Louvado seja o Senhor. Que oremos agora, pedindo mesmo ao Senhor que trabalhe o nosso coração. Deus conhece cada vida e sabe qual é a necessidade de cada vida, de cada coração, nesse momento. Ele sabe onde atuar, onde abençoar, onde ensinar, e Deus vai fazer isso. Nós confiamos na sua palavra que diz isso para nós. Então vamos orar a Deus no início desse culto, nesta noite. Pai Celestial, louvado seja o teu nome
pela tua palavra bendita, pela tua palavra grandiosa, gloriosa, que, ó Deus, vem dizer para nós que o Senhor está, sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. A verdade, ó Deus, de que homens se levantam contra nós, de que situações se levantam contra nós, mas a verdade de que Deus está sempre do nosso lado e Deus não nos entrega ao predador, Deus não nos entrega àquele que deseja o nosso mal. Nós louvamos o teu nome por isso e rogamos, ó Pai, que com essa certeza no coração, as nossas vidas possam se alegrar, descansar e glorificar o teu nome nesta noite. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mais do que nunca nesses dias de pandemia, de quarentena, nós temos feito uso de ferramentas, né, tecnológicas. E a gente tem utilizado bastante, e com o benefício que a gente tem do nosso celular, né, praticamente todos os celulares de cada um de nós são muito bons, são cada um mais tecnológico do que outros, então isso tem facilitado. E a gente tem feito muito o uso de uma ferramenta para os nossos encontros virtuais. A gente já tem realizado reuniões de oração, a gente tem feito reuniões de discussão de assuntos mesmo, através de salas virtuais, de conversas, de reuniões. Então há várias delas que estão disponibilizadas para o nosso uso, tanto no celular como no computador. Mas a gente tem percebido que, às vezes, há uma certa dificuldade de muitos irmãos em fazer uso dessa ferramenta. Nessa semana que passou, nós tivemos cada noite da semana uma reunião de oração com um grupo específico de irmãos. E a gente ouve aqui e ali que às vezes os irmãos não conseguiram acessar, não conseguiram, mesmo clicando lá no link, não conseguiu acessar, não conseguiu estar conosco. E nós entendemos que a gente pode e deve dar uma ajuda para que os irmãos tenham essa facilidade. Nós temos pessoas muito preciosas na nossa igreja que fazem isso, que podem fazer isso. Então nós decidimos colocar no nosso culto aqui, depois a gente vai divulgar também no grupo do WhatsApp, nós decidimos colocar aqui no nosso culto, é uma palavrinha que talvez você não esteja acostumado com ela, um tutorial, bem rapidinho, bonitinho, muito bem feito, de como você pode facilmente acessar essas ferramentas no seu celular ou mesmo no seu computador, tá bom? Então preste atenção rapidinho nessa apresentação e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O Hangouts Meet pode ser utilizado no smartphone ou no computador. Na primeira parte do vídeo explicaremos como o aplicativo funciona no smartphone e na segunda parte no computador. No sistema Android basta ir na Play Store e digitar Hangouts Meet ou na Apple Store e realizar o mesmo procedimento. Após instalá-lo, selecione sua conta e dê UF. O Hangouts Meet já inicia com vídeo e áudio ligados. Se quiser desativá-los, basta selecionar os ícones de microfone e câmera, e para ligá-lo, basta pressionar novamente. Para iniciar uma reunião, selecione o botão Nova Reunião. Ele irá gerar um código e um link que você pode compartilhar por diversos meios, tais como e-mail, grupos de WhatsApp e até feed no Facebook. Para entrar numa reunião, você pode clicar no link que receber ou digitar o código, que é um PIN de 9 dígitos mais o jogo da velha. E agora a reunião pode começar. Na interface há 3 ícones. O primeiro, em formato de pessoas, mostra a quantidade de participantes e seus nomes. O segundo, que parece um ícone diálogo, permite enviar mensagens para o grupo. O terceiro, com a logo de, contém as informações de como participar da reunião e a opção de compartilhar novamente o link dela. Recomendamos que utilize o navegador Google Chrome por questões de compatibilidade. Clique no canto superior direito, onde estão as outras opções de aplicativo Google, e haverá a opção Google Meet. Na tela inicial aparece a opção Participar ou Iniciar reunião, que está destacada em verde. Para criar a reunião, digite um nome para o mesmo. Para ir a uma reunião já criada, digite o nome que foi dado. Apesar de não aparecer mais a sua imagem, você pode falar continuamente, pois os outros estarão escutando. Para retornar ao modo webcam, basta clicar em Interromper compartilhamento na parte inferior. E boa reunião! Então está aí. Eu acho que ficou bem fácil, bem simples. Nós queremos agradecer pelo bom trabalho que os nossos irmãos fizeram.
E se porventura você tiver alguma dúvida ainda, não se envergonhe, pergunte para a equipe, pergunte para a gente o que a gente puder ajudar. Mas com certeza, cada vez mais, daqui por diante, independente da quarentena, eu acredito que a gente vai fazer mais uso dessas ferramentas, ajudam demais. E é bom que os irmãos tenham essa facilidade, inclusive para você conversar com a sua família, com parentes que estão distantes, você pode fazer o uso gratuitamente destas ferramentas. Então está aí, vamos aproveitar e vamos aprender para outras oportunidades que a gente vai usar na vida da nossa igreja. Graças a Deus. Eu quero nesse momento que a gente tenha um tempo de oração, de intercessão. A gente tem orado com vários grupos da igreja durante essa semana, mas eu gostaria de orar com todos agora. E eu tenho algumas razões por que a gente orar. E eu entendo que essas razões elas são comuns a todos nós, direto ou indiretamente. Elas acabam atingindo a gente, fazendo parte da nossa vida, das nossas preocupações. E então a gente deve se unir a Deus em oração por esses motivos. Eu gostaria que a gente agora, num tempo de oração, há pessoas, já faz tempo que está acontecendo e agora aumentou mais, há muitas pessoas próximas a nós, talvez da família, da igreja, que estão desempregadas. Há pessoas que já estão desempregadas há 6 meses, 7 meses, até mais do que isso. Isso, gente, é muito sério. Já é sério em todo o tempo, imagine agora nessa situação. Então eu gostaria que a gente orasse por essas vidas que estão desempregadas. Há pessoas que não estão desempregadas, mas tiveram seu salário diminuído, né, até por uma contenção de despesas das empresas que estão com dificuldades também. Então tem o salário diminuído. Então você tem uma previsão, você tem um planejamento, um orçamento, de repente você perde parte da sua renda, então essa adequação ela não é simples, então isso prejudica muitas famílias. Então vamos orar por isso, vamos orar pelas pessoas que são muitas em torno de nós, que são chamados autônomos. Graças a Deus por muitos de nós que têm um salário fixo, que ainda que diminuído, mas no final do mês, determinada data, você tem uma renda. E os autônomos, que estão absolutamente na insegurança, na incerteza, vivendo um dia de cada vez, mas têm as mesmas responsabilidades que todos nós, tem família, tem custos, enfim. Então é importante que a gente ore por essas pessoas autônomas. Fora isso, tudo isso e tantas outras coisas causam em nós cansaço. E mais do que, é difícil dizer agora de cansaço físico, porque grande parte de nós, assim, num certo sentido, estão paradas, mas pior que isso, causa o cansaço emocional, da espera, da clausura e da incerteza. Então eu gostaria que a gente orasse por isso, por todos nós, pelo cansaço emocional de todos nós. E por fim, isso tudo pode gerar desânimo. E uma pessoa desanimada na vida é um estrago muito grande numa série de situações. Então veja que há muitas coisas que têm muito a ver, ou tudo a ver com as nossas vidas. E eu gostaria que agora a gente orasse por isso. Talvez enquanto eu estou falando aqui, você está se lembrando de alguém, talvez aí do seu lado, talvez você mesmo, ou pessoas que você conheça, que está numa situação dessa que colocamos, ou outra que nós não citamos aqui, mas que faz parte desse contexto. É importante que a gente possa orar por essas vidas, pedindo a Deus que tenha misericórdia e abençoe. Né? O Senhor é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele está ao nosso redor. A palavra de Deus nos disse que Deus não nos entrega aos dentes do predador, então a gente precisa confiar e depender desta ação e desta presença de Deus nas nossas vidas. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs? Pai Celestial, mais uma vez, nós nos colocamos na Tua presença. Pai, eu aqui e os meus irmãos em cada lugar onde estão. Pai, quem sabe com os corações aflitos, apreensivos, entristecidos, tanto por si próprios, como talvez por pessoas da família, por amigos, por conhecidos. Tantas pessoas, ó Deus, em todo lugar, que têm enfrentado muitas dificuldades, muitas lutas diversas, por conta desse estado de coisas que estamos vivendo.
Há famílias, ó Deus, que estão prejudicadas, estão fragilizadas, estão, ó Deus, reféns da situação. Pai, então nós oramos agora, clamamos agora por essas vidas. Nós oramos, ó Pai, por todos aqueles que estão desempregados, há meses, talvez anos, ó Deus, sem um trabalho, sem um emprego, sem uma fonte de sustento para a sua família. Pai, tem misericórdia dessas vidas. Nós oramos, ó Pai, por aquelas pessoas que de repente não perderam o trabalho, mas quem sabe tem o seu salário diminuído em função do momento. Pai, estão enfrentando essa escassez, essa dificuldade. Pai, ajude, abençoe, toma nas mãos do Senhor. Pai, nós oramos por aquelas pessoas que não têm salário, que não têm renda, ainda que tenham trabalho. São os autônomos, ó Pai, que dependem um dia de cada vez, dependem, ó Pai, de trabalho, de serviço, de mão de obra. Pai, às vezes isso está tão difícil, porque isso é um efeito em cadeia. Pai, mas eles precisam, porque eles têm famílias, eles têm as mesmas necessidades que todos nós temos. Então, ó Pai, nós oramos por estas vidas tão preciosas que precisam da Tua graça. Pai, nós oramos também por nós, pelo cansaço que muitas vezes esse amontoado de coisas gera nas nossas emoções, no nosso psicológico, na nossa alma, no nosso coração. Pai, nos livre desse cansaço emocional, nos livre, ó Deus, do desânimo que pode assombrar a nossa alma, pode, ó Deus, minar as nossas forças, o nosso entusiasmo, a nossa capacidade de agir e de reagir às situações. Pai, não permita que haja esse desagregar de famílias, esse entristecer, esse esfacelar, ó Deus, das estruturas familiares. Pai, mas que a graça do Senhor, a bondosa graça do Senhor, estampada na Tua palavra, ela possa ser percebida, sentida, experimentada por cada vida que precisa, por cada pessoa que ora nesse momento ao Senhor, que clama a Tua graça e a Tua misericórdia. Abençoe as nossas vidas, abençoe a Tua igreja, abençoe a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Pai, oramos por fim, rogando que o Senhor possa abreviar esse tempo tão difícil, tão inesperado, que tem atingido a nossa nação e tem atingido o mundo. Nós clamamos, ó Pai, porque confiamos no Senhor e dependemos do Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Há um hino muito bonito e eu quero convidar você a cantar. Se você estiver aí perto de você, apesar de que você pode ver a legenda, mas se você quiser usar os seus salmos e hinos, há um hino que vem muito a calhar nesse momento que vivemos, no assunto do culto de hoje, que fala a respeito do amor de Deus. E não há nada mais extraordinário, mais gratificante na nossa vida, na nossa experiência de vida, do que sentir-se amado. E mais do que sentir-se amado pelo nosso Deus, por esse Deus que está sempre presente. Então, o hino 433 do nosso Salmos e Hinos, ele começa perguntando, né? Qual é o adorno? Qual é a beleza? Qual é a graça? Qual é a esperança desta vida nossa, da minha vida e da sua? E aí ele responde efusivamente, em várias vezes aqui: é o amor, é o amor. Eu gostaria que você adorasse a Deus, cantando com a gente, aí onde você está, hino 433. Qual o adorno desta vida? Qual o adorno desta vida? É o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, com suspeitas
do amor, ai do amor, pois mostremos lealdade, muita vez a falsidade, muita vez a falsidade murcha e mata o amor, mesmo quando for custoso, nutre amor, nutre amor, ao irado e furioso, mostra amor, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado, vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, sentimentos orgulhosos não convém a criminosos, não convém a criminosos, salvos pelo amor. Ó cristão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor, o valor não é mesquinho deste amor, deste amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Amém. Graças a Deus. Que bom saber disso. Que bom saber que mais do que tudo, acima de tudo, em todas as circunstâncias, é o amor, é o amor. E que bom saber que Deus nos ama. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te louvamos por esta mensagem cantada neste momento. E rogamos mesmo que essa singela letra, mais profunda mensagem, tenha encontrado os corações afligidos, quem sabe entristecidos, mas estão diante do Senhor. Pai, que haja edificação para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero convidar os irmãos nesse momento a que abram a sua Bíblia para a leitura do texto que baseia a mensagem bíblica nesta noite. Eu quero convidar os irmãos a que leiamos o Salmo de número 103. Abra sua Bíblia para esse texto. Salmo de número 103. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 14 desse Salmo. Salmo 103, de 1 a 14, diz o seguinte, Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele
é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Até versículo 14 do Salmo 103. Deus não habita na intolerância. Deus não habita na intolerância. Na década de 80, houve uma série de filmes, uma chamada pelos pessoal de cinema de trilogia, né, de muito sucesso, Rambo. Muitos aqui um pouquinho mais velhos se lembram desses filmes, Rambo. E num deles, o herói, estrelado por Sylvester Stallone, ele foi humilhado pelo xerife de uma pequena cidade. Encurralado e perseguido, ele começa então a eliminar um a um de seus inimigos e vai em direção à cidade, atrás à procura do mandante de tudo, ou seja, o xerife. Este fica naturalmente apavorado com essa situação. E numa conversa desse xerife com o general que era superior de Rambo, ele ouve a seguinte frase, quando ele mostra seu medo, o seu pavor. Então aquele general olha para aquele xerife e ele diz o seguinte: Deus teria misericórdia, Rambo não. Resultado disso, metade daquela pequena cidade foi destruída por Rambo. Bom, saindo da ficção e vindo para a realidade, semana passada rolou pelo mundo esta imagem que você está vendo aí agora, de um policial branco sufocando um negro nos Estados Unidos. E aquela atitude acabou levando aquele homem negro à morte. E pelos telejornais, quase durante a semana toda, nós acompanhamos as reações disso tudo ao redor do mundo. Mais perto de nós ainda, aqui mesmo na nossa cidade, semana passada, você está vendo uma imagem aí também, vimos um grande grupo de pessoas que, por causa do desejo de uma boa foto, de uma boa selfie, eles invadiram e eles estragaram uma plantação de girassóis. Resultado dessa foto? Aquelas fotos custaram ao proprietário daquela lavoura em torno de 20% de perdas na sua lavoura. Intolerância. Quando você olha para o dicionário, está escrito o seguinte: intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em conhecer e respeitar as diferenças de crenças, de direitos, de opiniões, e isso gera a falta de compreensão. Isso é intolerância. Na verdade, a intolerância ela é gerada pelo egoísmo, ou, se você preferir, pelo egocentrismo do ser humano. O mundo está repleto de atitudes de intolerância. Seja intolerância política, seja intolerância social, seja intolerância religiosa.
em maior ou menor escala. Isto gera a agressão do homem pelo homem. E ainda há alguns exemplos que a gente possa dar de intolerâncias em nossos dias, que talvez você possa ter passado por alguma delas. Por exemplo, mesmo sabendo do risco da pandemia, pessoas que não obedecem ao isolamento, saem sem utilizar máscaras, mesmo pondo em risco a vida dos outros. A crença dessas pessoas está acima da segurança das outras pessoas. Que nada, eu não acredito que é desse jeito, eu não acredito que vai pegando assim, eu não acredito que isso é verdade, então por eu não acreditar, que se dane os outros. Esse é um exemplo claro. Outra coisa, pessoas que denigrem a imagem de outros por causa de um aborrecimento pessoal. E ele torna como se a sua opinião pessoal fosse a verdade absoluta. E ele sai dizendo isso por aí, não obstante o prejuízo que isso possa causar à vida dos outros. Uma outra coisa, atitudes tomadas por acharmos normal aquilo que fazemos, sem considerar o que a Bíblia diz sem considerar a consciência do outro, sem considerar o que isso poderá causar, até mesmo a própria fé alheia. Isso é o que a Bíblia chama de escândalo. Jesus usou essa palavra. Então essas coisas, gente, podemos ver que são atitudes de intolerância. E nós podemos ver também que o ponto comum entre todos esses exemplos que eu citei é um só, é o egoísmo, que infelizmente motiva e impulsiona a vida da maioria das pessoas. O grande rei Davi, ele sofreu muito com esse tipo de situação. Quando o maior problema do ser humano se torna o seu próprio semelhante. E pensando nisso, Davi em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14, ele diz alguma coisa que é extraordinária sobre isso. 2 Samuel 24, 14, ele diz assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém, caiamos nós nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas não caiamos nas mãos dos homens, ou dizendo ele, mas nas mãos dos homens não caia eu. Em linhas gerais, o que será que levou Davi a chegar a esta conclusão? Com certeza, Davi temia a intolerância dos homens. A partir do Salmo 103, que nós lemos alguns versículos, escrito por Davi, cujo título é A Misericórdia de Deus, você pode confirmar aí na sua Bíblia, nós percebemos no início do Salmo a alegria do salmista com Deus, por causa dos benefícios de Deus. Ele começa o Salmo dizendo: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios, diz o texto. E aí a pergunta que eu faço aqui é: quais seriam esses benefícios a que Davi se refere? Eu quero considerar com os irmãos então 3 benefícios de Deus retratados nesses versículos que lemos. 3 benefícios de Deus que não se encontram na intolerância, mas se encontram em Deus. 3 benefícios de Deus. Em primeiro lugar, do versículo 3 ao versículo 6, o primeiro benefício que atinge a vida de cada um de nós é o benefício da restauração. Restauração. Versículo 4 diz assim: Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, e por aí vai. Irmãos, imagine comigo quanto preconceito gira em torno de um ex-presidiário, ou mesmo de um funcionário demitido por justa causa. Na verdade, para a sociedade, é como se essas pessoas não precisassem mais trabalhar, não tivessem mais necessidades. Vocês vão de convir comigo que, de fato, a intolerância, ela é a que abre caminho, entre outras coisas, para a criminalidade.
Porque, em geral, a sociedade não tem noção de restauração. Mas, graças a Deus, pelo texto, Deus pensa diferente. E o texto vai mostrar para nós, por exemplo, em primeiro lugar, nesse texto, versículo 3, vai dizer assim com todas as letras para nós que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Sabe o que isso quer dizer? Deus não tem o costume de carimbar a ficha de ninguém. Em segundo lugar, no versículo 5, o texto vai dizer que Deus dá perspectiva de vida. Note aí no texto quando diz, versículo 5, que Deus ele farta de bens a velhice. Principalmente você que está me ouvindo que não é tão velho assim. Sabe o que esse texto está dizendo para você? E mesmo para você que já é mais velho, quantos anos você já viveu, não obstante os seus pecados? Por quê? Porque Deus abençoou você. Deus, ele dá perspectiva de vida. Terceiro, no versículo 6, Deus tem um olhar diferente para as causas e as consequências dos atos que foram praticados por nós. Ou seja, Deus sabe que os nossos próprios atos errados já cobram o seu preço de nós. Nós não temos mais necessidade de outros cobradores, e Deus não vai ser um deles. Talvez, pensando neste benefício de Deus, que Davi tenha dito o seguinte em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12, ele diz assim: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Gente, o primeiro benefício de Deus na nossa vida, Deus é Deus de restauração. Graças a Deus. Isso você não encontra na intolerância. Com certeza não encontra, mas encontra em Deus, Deus de restauração. O segundo benefício que esse texto apresenta para nós, que está em Deus, mas não está na intolerância, é o benefício da oportunidade. Versículo 7 e versículo 8, o texto vai dizer para nós o seguinte: manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e verdadeiramente benigno. Gente, sabe o que isso quer dizer? Com certeza, ao lermos esse texto, não tem como a gente não se lembrar, por exemplo, das segundas tábuas da lei. Vocês se lembram disso? Deus deu as primeiras, mas o povo pecou. Moisés quebrou aquelas tábuas, mas o que Deus fez? Olha só, Deus fez as segundas tábuas da lei. Não há como não lembrar da água da rocha, não há como não lembrar do maná. E olhando para a história, muito tempo depois, não há como não lembrar da discussão entre Jonas com Deus a respeito do destino dos ninivitas. Deus, ele tem paciência e disposição em ensinar de novo. Essa é a oportunidade. Veja só, acompanhe comigo o que diz Isaías, profeta, no capítulo 30, versículo 21. Olha só que interessante. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha o Deus da oportunidade. Nos lembramos aqui da longanimidade de Deus com as murmurações de Elias, profeta, com os questionamentos de Jó, com a intolerância de Jonas. E por fim, é bom citar aqui o exemplo clássico de Pedro. Quem não se lembra de Pedro, né? Quantas artimanhas Pedro fez. O exemplo clássico de Pedro, que mesmo tendo feito o que fez, lá em João capítulo 21, versículo 16, Pedro escuta estas palavras de Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Respondeu-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas.
Sabe o que está aqui diante de nós, meus irmãos? O Deus da oportunidade. Louvado seja Deus por esse benefício extraordinário de Deus nas nossas vidas. Mas em terceiro e último lugar, no Salmo 103, o terceiro benefício apresentado por Davi, que se encontra em Deus, mas não se encontra na intolerância, do versículo 9 ao versículo 13, Deus é o Deus da perpetuidade, da continuidade, da vida longa. O texto vai dizer para nós o seguinte no versículo 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ao invés de conservar a repreensão ou de conservar a ira, Deus prefere conservar a nossa vida. Esta é a perpetuidade em Deus. O profeta Jeremias, em Lamentações 3:22, ele vai nos lembrar de uma coisa muito importante. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que Deus tem propósitos a longo prazo para cada um de nós. Quer ver? Olha, observe só comigo. Primeiro exemplo, a história do filho pródigo. Todo mundo conhece bem a história. Na história do filho pródigo, que você vai encontrar em Lucas capítulo 15, versículos 22 e versículo 24, vai mostrar para nós o interesse da perpetuidade de Deus. Diz assim o texto: o pai, porém, disse aos seus servos, isso depois que o filho pródigo voltou para casa. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Coisa boa de saber. Outro exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, olha que coisa linda Paulo vai dizer para nós: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e mais do que nos deu vida, diz o texto, e juntamente com Cristo, o que ele fez? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está vendo aí a longo prazo? Isso também nos lembra o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9. Isaías, 700 anos antes de Paulo dizer isso, ou de Jesus contar a história do filho pródigo, Isaías já dissera o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Davi, no Salmo 103 que lemos, ele mostra para nós atitudes muito práticas de Deus, que tem como objetivo assegurar a nossa perpetuidade. Observe aí na sua Bíblia, versículo 10. Gosto muito de pensar nisso. Versículo 10, quando diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não fica o tempo todo jogando os nossos pecados na nossa cara. A intolerância faz isso, Deus não. Segundo, versículo 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Versículo 11 diz: quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para conosco. Sabe uma coisa boa que Deus faz? Deus procura nos afastar ao máximo daquilo que foi a nossa ruína. Porque Deus não quer que a gente fique dando, me permita usar uma expressão bem corriqueira, cutucando onça com vara curta. Ou, como eu escutei essa semana, dando asa para cobra. Não, Deus procura nos afastar ao máximo
daquilo que foi a nossa ruína. E no versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Isso quer dizer que Deus sempre mantém a sua atitude paternal. Isso está muito claro, por exemplo, na história do filho pródigo. Deus não muda esse caráter dele. Ele sempre mantém a sua atitude paternal. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus de perpetuidade. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O nosso Deus nos beneficia com a restauração, o nosso Deus nos beneficia com a oportunidade e o nosso Deus nos beneficia com a perpetuidade. Qual a conclusão que nós chegamos então desta palavra? Versículo 14 do texto que lemos diz assim: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmãos, eu acho que está claro para nós que o problema da negligência ou o problema da intolerância se encontra no desconhecimento ou na negligência do fato que somos todos iguais. Não há ninguém diferente de ninguém. Então, cabe por fim aqui duas últimas palavras. E eu quero encerrar esta mensagem com esses dois conselhos da palavra de Deus. Cabe aqui as palavras de Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 32, e capítulo 5, versículo 1, que dá o seguinte conselho para nós nesse tempo de intolerância. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí ele conclui dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu acho que está claro o que Paulo está dizendo aqui para nós, na conclusão desta palavra nesta noite. Mas ainda tem a palavra de Davi, que eu comecei essa mensagem com ela e eu quero terminar com ela. Segundo Samuel capítulo 24, versículo 14, Davi diz para nós o seguinte: porém, caiamos nós nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias. Irmãos, que Deus tenha graça e misericórdia dispensadas sobre a vida de cada um de nós. Amém. Vamos orar. Pai querido, está entregue a tua palavra tal como o Senhor colocou no meu coração. E eu sei do teu propósito a longo prazo nas nossas vidas. E com certeza essa palavra está incluída nesse teu propósito na vida de cada pessoa que ouve essa palavra nesse momento. Então, ó Pai, confirma o teu recado em nós, transforma o nosso coração, dispensa graça e misericórdia sobre as nossas vidas e nos faça, como diz a tua palavra, imitadores de Deus, como filhos amados. Porque aprendemos nesta noite que Deus não habita na intolerância. Então que os nossos corações imitem ao nosso Deus, é o nosso desejo e pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto nesta noite. Graças a Deus. Podemos cantar, podemos orar, podemos meditar na palavra do Senhor. Mas como temos feito a cada domingo, é importante que a gente termine passando aos irmãos algumas palavras de orientação, porque como a gente tem sempre dito, a igreja continua, a vida segue, ela é corpo vivo de Cristo e mesmo distantes presencialmente, mas ela está viva e está presente e nós precisamos dessas orientações. Em primeiro lugar, primeira palavra, eu quero honrosamente, respeitosamente, mas com muita liberdade, eu quero falar com os irmãos mais uma vez sobre o privilégio, a honra de cada um de nós dos dízimos e ofertas. E mais uma coisa, domingo que vem é o segundo domingo do mês e costumeiramente na nossa igreja é o domingo que a gente faz a entrega dos ingredientes da cesta básica. Então eu quero lembrar os irmãos disso, tá bom?
está aí para você a conta bancária da igreja. A gente tem sempre dito isso. Se você puder fazer isso, fazer uma transferência online, ou se você puder ir a um caixa eletrônico, ou se não puder, você tem dificuldade de mobilidade, dá um recado para a gente, e o nosso tesoureiro, ele tem disponibilidade, ele tem boa vontade de ir até você, de ir até a sua casa e te dar o privilégio de dizimar e ofertar na obra do Senhor. É sempre bom lembrar que, até pelo que oramos hoje, há pessoas, suas necessidades, e a sua participação, ela é primordial para isso. Então essa é a primeira palavra que eu quero dar. A segunda palavra, eu quero fazer um desafio aos irmãos. Os irmãos sabem e têm acompanhado que nós temos o site da nossa igreja. E a minha palavra agora com vocês, você vai estar vendo aí o endereço nosso, como todo domingo a gente mostra. Então a minha palavra para você nesse momento é o seguinte: antes de tudo, uma pergunta: você já visitou a nossa página lá? Já deu uma entrada lá? Já deu uma olhada lá? Quem olhou, então vai perceber que tem muita coisa boa lá. Mas vai perceber também que tem muitos espaços lá que estão lá por alguma razão. O que esse espaço está fazendo aqui? Eu te respondo: ele está lá para ser utilizado por você, pelos ministérios da nossa igreja, né? Nós temos vários ministérios. Então, o meu desafio nesta noite para você: nós precisamos de alimentar o site da nossa igreja. Então, o desafio que eu faço para os ministérios da igreja: aquela página não é do pastor, é da igreja, é para isso. Então, nós queremos que você sinta-se na liberdade de usufruir daquilo. Então, líderes de ministério, mobilize os seus liderados com material durante a semana, seja fotos de algum evento que de repente eu tenho visto que os irmãos têm recordado, né? Tem recordado no WhatsApp e tem colocado a foto daquele evento de tal época. Por que você não coloca lá? Coloca, manda lá e coloca: gente, que coisa boa foi isso aqui, que Deus nos abençoe, que a gente volte. E assim, seja foto, seja uma mensagem bonita que você escreveu, que Deus falou com você. Enfim, tem aquele espaço lá para você preencher com material do seu ministério. Então é para isso. Então nós temos uma equipe que trabalha com isso, né? Então você pode procurar, eu quero citar para você, de repente você não sabe quem é que está aqui de trás da câmera, quem está aqui de trás. Então eu quero dizer para você, nós temos uma equipe que a gente chama de, o nome carinhoso que o nome carinhoso que eu digo é equipe nota 10, mas isso aí é eu que falo, né? Mas se você não quiser usar esse nome, você pode chamar de a equipe da mídia, tá? Não tem problema não, eles vão entender. Então eu quero dizer, você tem para te ajudar nessas coisas, como pôde ajudar hoje no tutorial das salas de reuniões. Então você tem o Eric, você tem o Josué, você tem o Rafael, você tem a Micheline e você tem o Fernando. Olha só, gente, nós temos 5 irmãos que a vida deles agora é isso. Eles não fazem mais nada na vida, tá? Não dorme, não come, não faz mais nada. É só cuidando para que... Eu estou brincando, gente, mas eu quero dizer para vocês que esse negócio dá trabalho, tá? Dá trabalho. Não brinca não, é trabalhoso. Mas graças a Deus, eles são servos de Deus e têm feito com alegria. Então eles estão lá para te ajudar. Mande esse material para qualquer um deles. E eles vão poder fazer isso chegar até a nossa página da internet. Então, a alimentação do nosso site. E aproveitando, está aí o endereço. Você não se inscreveu no nosso canal do YouTube? Por que você não fez isso ainda? Faz. E não só se inscreva, mas compartilhe com outras pessoas. Tem tanto material bom lá. Não é interessante que outras pessoas possam ter esse privilégio? Então se inscreva e compartilhe o nosso endereço de internet. E a última coisa, você está vendo aí, bonito demais essa arte, lembrando de nós, dos 52 anos da nossa igreja Cristã Evangélica de Boa Vista. Mês de junho é aniversário da igreja. Nós temos orado e a gente tem, muito em breve a gente vai divulgar mais claramente para a igreja o que a gente vai fazer, porque nós estamos decididos a não deixar passar em branco a data de aniversário da igreja, mesmo nesse tempo de isolamento, mas alguma coisa vai acontecer. Então aguarde, esteja orando por isso, agradecendo a Deus pelos 52 anos da nossa preciosa igreja de Boa Vista. Termino aqui
com a minha palavra de gratidão. Louvado seja Deus por esse tempo precioso de culto, de adoração. Quero agradecer muito por saber que aqui, agora, estamos em 4 pessoas, meus irmãos. Mas eu sei que do lado de lá dessa câmera tem muita gente que está participando conosco, que está orando por nós, que está ouvindo, que está cultuando conosco. E eu quero agradecer a você por esse privilégio de pastorear você, de abençoar a sua vida como instrumento de Deus. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, abençoe a sua semana que começa hoje, que realmente você seja graciosamente amparado pelo nosso Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está. Nós vamos ter a oração final, vamos ter a bênção, e depois da bênção nós vamos cantar a última música, que é uma música assim que, em tempos de intolerância, eu acho que ela vem bem a calhar, né? Uma música antiga que muitos vão conhecer. Se você conhecer, abra sua boca onde você está e cante com a gente, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, louvado seja o teu nome, por esse momento, por esse privilégio tão grande de adorar, de cultuar, de exaltar o nome do Senhor. Obrigado por cultuar com os meus irmãos e irmãs até este momento. Receba, ó Deus, o nosso culto como oferta ao Senhor do nosso coração. E completa a obra do Senhor, o teu propósito na vida de cada um de nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, com cada um de nós, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente